Questão de regência verbal aplicada aí pela Banca Vunesp para o cargo de professora de Educação Básica 1 na cidade de Osasco. E quando comento em relação ao funcionamento da regência verbal, gosto muito aí de associar esse assunto a um coral, em que existe o verbo, que é o termo regente, e ele vai verificar se precisa de um termo regido, que é justamente a sua preposição. Quando um verbo ele precisa estar aí acompanhado de uma preposição, ele é chamado de verbo transitivo indireto. Vamos então verificar o que se pede no exercício. De acordo com a norma padrão de regência, o verbo entre parênteses que substitui o destacado sem o emprego de preposição é. Então, mencionando aqui, o que está se pedindo? Que 4 desses verbos que estão dentro dos parênteses necessitam de preposição, enquanto um somente não precisa. E aí chegaremos, então, à alternativa correta. Vamos verificar a letra A. Escrevi sobre fatos que você conhece bastante. Percebam que o verbo entre parênteses aqui é o gosta, que vem do verbo gostar. E o verbo destacado aqui fora do parênteses é o conhece. Percebam aqui, então, o seguinte. Quem gosta, se eu menciono para vocês, eu gosto. Vocês vão me perguntar, você gosta do quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Vamos reler aqui o exercício. De acordo com a norma padrão de regência, o verbo entre parênteses que substitui o destacado. Então, vamos colocar aqui o gosta, que substitui o destacado sem o emprego de preposição. Mas nós verificamos aqui que o verbo gostar exige a preposição. Como que vai ficar, então? Escrevi sobre fatos de que você gosta bastante. Sendo assim, a preposição ela é obrigatória. Ou eu posso colocar, escrevi sobre fatos dos quais você gosta bastante. Sendo assim, a alternativa A está incorreta. Letra B. O bairro que visitamos é um centro gastronômico. Verbo entre parênteses, moramos, que vem do verbo morar. Mas quem mora? Mora em algum lugar. O verbo aqui pede a presença de preposição. Vamos substituir aqui o verbo destacado pelo que está no parênteses, conforme pede aí o exercício. Então, como que vai ficar? O bairro em que moramos é um centro gastronômico. Alternativa B também incorreta. Letra C. Esse é o cargo que sempre almejamos para os nossos filhos. Vamos substituir aqui almejamos por aspiramos. E aqui eu preciso prestar muita atenção em relação ao sentido do verbo aspirar, porque o verbo aspirar tem 2 sentidos. Ele tem aí o sentido de aspirar, de respirar, sorver, inalar. Se eu menciono para vocês, eu aspirei ar da montanha. Eu aspirei está aí no sentido de respirar. Então, se eu respirei o quê? O ar da montanha e não ao ar da montanha. Mas o verbo aspirar aí também tem o sentido de almejar, de desejar alcançar a alguma coisa. Nesse sentido, ele será um verbo transitivo indireto, tendo aí a necessidade de ter uma preposição acompanhando. O verbo aspirar somente não terá preposição acompanhando se estiver aí no sentido de inalar, sorver, respirar. Como que vai ficar? Esse é o cargo a que sempre aspiramos para os nossos filhos. Sendo assim, a alternativa C também incorreta. Ou pode ficar, esse é o cargo ao qual sempre aspiramos para os nossos filhos. Por que ao qual? Porque quem aspira no sentido de almejar, almeja a alguma coisa. Cargo, por sua vez, é masculino, então eu posso colocar também ao qual. Letra D. Os documentos que você assinou estão guardados.
O exercício nos pede para que venhamos a substituir aqui o verbo destacado fora do parênteses, ok? Por visou, que é o que está dentro do parênteses. Atenção também ao verbo visar, porque ele tem dois sentidos. Se eu estou falando de visar, no sentido de assinar alguma coisa, mirar, eu estou mirando, no sentido de apontar, ele é um verbo transitivo direto que não precisa de preposição. Será que é o caso aqui da letra D? Os documentos que você assinou. Se eu falo para vocês, você assinou, vocês vão me perguntar, assinou o quê? Não precisou de preposição. Você apontou, apontou o quê? Você mirou o quê? Mirei o alvo. Sendo assim, se eu assinei, assinei o quê? Não precisou de preposição. Sendo assim, os documentos que você visou estão guardados. A alternativa correta é a letra D. Mas qual que é aí o outro sentido do verbo visar? Agora, se o verbo visar estiver no sentido de pretender, desejar, ele será então um verbo transitivo indireto. Por exemplo, ele visava a aprovação. Ele pretendia a aprovação. Ele desejava a aprovação. Nestes casos, aí sim será necessário a preposição. Mas vamos verificar também a letra E. Os professores aceitaram as propostas dos alunos. Dentro do parênteses, concordaram. Aqui vou colocar qual que era o verbo em destaque, que era o aceitaram. E vou substituir aqui por concordaram. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Os professores concordaram com as propostas dos alunos. Fiquem atentos, então. O verbo aqui em destaque fora dos parênteses é o aceitaram, que pede, então, para que eu substitua por concordaram. Quem concorda, concorda com algo. O verbo aqui pediu a preposição. Fiquem atentos aí aos processos de regência verbal e também regência nominal. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.